Oi, boa noite, meu nome é Danis, sou estudante de Relações Públicas, estou no último período. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo, que é uma pessoa que eu estou aguardando há quase um mês para essa palestra, talvez. Uhul. Eu trabalho na cena independente do Rio de Janeiro desde os meus 18 anos, tenho 26. É uma área que eu enxerguei a minha vida nela. E a música, como você disse, é o meu ar, é a minha sobrevivência, é tudo. E eu vejo, e ao mesmo tempo eu me decepciono muito, e é engraçado, porque quando você chegou aqui, a primeira coisa que você falou foi sobre essa questão dos espaços para música ao vivo. E é uma coisa que é realmente decepcionante no Rio de Janeiro, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas casas fechando, como o Estúdio RJ, como o Salão, que está aí para fechar, espaços que, assim, que estavam ali para atender um certo público, que é essa galera da cena independente, eles estão fechando, eles estão entrando, tipo, estão caindo. E tem ali a Casa da Matriz, que está ali em pé, né? Que bom. Mas, assim, não tem uma renovação. Assim, as casas estão fechando, mas elas não estão pensando numa reabertura, não estão pensando numa questão de negócio dentro dessa área. Então, assim, eu queria entender, mais ou menos, como é que você pensa essa situação de que, assim, cara, aqui no Rio de Janeiro, enquanto 5 casas fecham, em São Paulo abrem 6, abrem 7. E aqui continua fechando, não abre casas. Então, assim, existe um público para aquilo, porém não tem onde as pessoas estarem ali. Então, assim, sem contar a Baixada Fluminense, né? Mas não existe um circuito. Existem algumas cenas, mas não existe um circuito próprio no Rio de Janeiro. Como é seu nome? Danielis, mas todo mundo me chama de Danis. Danis. Temos que resolver isso, Danis. Temos que resolver isso. As questões estão colocadas, assim, muitos não conseguem pagar mais o aluguel, né, porque não se sustenta. Todo mundo quer ser VIP também, né? Gasta R$30 bebendo cerveja, mas não gasta 15 pagando o ingresso do show. Então é uma mudança de hábito também, né, que a gente precisa trabalhar. Mas eu acho que assim, o poder público ele tem o dever de mediar quando, né, alguns mercados estão em crise, assim, culturais, né, enfim, sobretudo, e que trabalham com novos artistas, com música autoral, né? Quer dizer, tem toda uma cena aí que é importante para a nossa identidade da cidade, né? E a gente está tentando fazer isso. Eu não tenho assim uma solução imediata para você. Mandem e-mail para o Duda Magalhães, sim. Sabem por quê? Eu vou mandar também. E podem mandar para mim. O meu também estava aqui. Eu tento responder todo mundo sempre. Agora, vamos juntar forças. Você pode ir lá segunda-feira? Na plenária? Pode me entrevistar e pode colaborar lá. Vamos juntar forças aí nesse plano, tá? O Duda Magalhães vai me matar, né, cara? Boa noite. Eu também tenho uma pergunta para o Léo. Meu nome é Lohan Costa, sou estudante de publicidade. E na sua fala você falou sobre uma crise que as casas de show de pequeno e médio porte sofrem. E eu me lembrei do episódio de 2013 da Boate Kiss, e que ela desencadeou uma série de fechamentos de casas de shows ao Brasil todo. E eu queria saber como que esse fechamento repercutiu no mercado. Como que o mercado encarou esse fechamento e se ele mudou a partir dele. Pois é, boa questão, porque isso, sim, prejudicou ainda mais uma cena musical que já estava enfraquecida, né? Na verdade, por conta dessa tragédia que aconteceu lá, que realmente foi muito grave, o poder público mandou fechar todos os estabelecimentos que reunissem público na cidade para depois analisar se eles tinham a documentação adequada, a saída de emergência e tal. Isso inclui teatros públicos também, teatros privados, casas de shows, casas noturnas. E foi assim, foi uma loucura, né? Na verdade, porque você já tem um empreendimento fragilizado porque ele não recebe patrocínio, né? Não tem capital de giro. Você fecha durante 2 ou 3 semanas, provavelmente que você não abra mais depois, né? Então, mas a gente criou uma comissão, foi à prefeitura, conseguimos uma legislação que facilitava a instalação de saídas de emergência, por exemplo, enfim, isso tudo acelerou um pouco o processo. Mas foi dramático mesmo, entendeu? Então, isso mostra, na verdade, que existe uma legislação que ela é inadequada hoje em dia, eu acho ainda hoje. A gente tem uma lei de zoneamento urbano de 1976, na cidade do Rio de Janeiro, que determina que rua pode ter uma casa de show.
pô, a cidade já é outra hoje, né? Então a gente tem que trabalhar isso, só que é complicado, passa pela Câmara, né? Tem uma série de discussões. Mas, enfim, foi um momento difícil, complicado. Eu acho que a gente vive um outro momento hoje, que talvez seja fruto um pouco disso também, né? Essa dificuldade maior. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, porque eu estou brincando muito com a questão do Rock in Rio e do Duda Magalhães. Eu queria dizer que é muito importante o Rock in Rio para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade, do ponto de vista de imagem internacional, de economia, de geração, né, de uma série de empregos, enfim, oportunidades, enfim, né? Isso está claro para todo mundo, né? Obviamente. Oi, minha pergunta é para a Paula. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre a Lei Rouanet. Na verdade, porque eu tenho a sensação que a Lei Rouanet acaba fazendo um ciclo vicioso e talvez atrapalhe pessoas que queiram entrar no mercado como atores, como peças de teatro, mais do que ajudam. Porque as empresas acabam usando a lei para fazer um marketing da própria empresa e acaba selecionando pessoas que vão dar mais visibilidade, até como o Léo falou. E aí eu não consigo ver como poderia ter uma mudança para poder abrir esse ciclo e quebrar esse vício. Eu vou tentar ser breve, tá? Porque Lei Rouanet merece um capítulo à parte. Sim, cria um ciclo vicioso. Na verdade, a Lei Rouanet ela prevê 3 mecanismos de fomento à cultura. E o que todo mundo chama de Lei Rouanet é um dos mecanismos que, na verdade, é o único que funciona, que é o mecanismo de mecenato. Dentro da lógica do mecenato, a definição de que projeto vai ganhar dinheiro ou não fica na mão das empresas. E aí não dá para culpar as empresas de que elas vão escolher o que ela quer. Isso aí é uma escolha dela. Né? O erro está, na verdade, em os outros mecanismos não funcionarem. Né? O Fundo Nacional de Cultura, que é o mecanismo que serve para fomentar justamente aquelas produções que não têm apelo comercial, o que significam projetos experimentais, projetos, enfim, de trupes que estão iniciando. Toda essa parte que não tem apelo comercial deveria conseguir ser apoiada pelo Fundo Nacional de Cultura. E existe ainda uma terceira forma da lei, que é o FICART, que é o fundo. Que esse fundo, na verdade, é o que deveria se prestar a fomentar a parte mais comercial da nossa cultura. Hoje está todo mundo no mecenato, então realmente não funciona direito. Os espetáculos que, enfim, já saíram muito na mídia, Cirque du Soleil, enfim, e alguns outros, que são projetos que têm imenso apelo comercial e, efetivamente, não precisariam de um benefício fiscal ainda mais de 100%, porque nem todo projeto na lei oferece 100% de dedução aos seus patrocinadores, ou seja, tem projeto que a empresa tem que colocar dinheiro bom, além de receber o benefício. Esses projetos todos deveriam poder fazer uso do fundo. O fundo é um fundo de investimento. Então, é o quê? É o governo entender que esse determinado projeto tem um apelo comercial, tem um potencial lucrativo, ele faz um investimento para viabilizar aquela produção e depois aquilo é retornado. Hoje em dia, infelizmente, só o mecenato está funcionando. Então, assim, essa parte da decisão da empresa, isso aí não tem muito como mudar. O que tem como mudar, e aí é muito do que a gente vem tentando trabalhar nessa ideia de responsabilidade cultural, é que as empresas precisam entender que isso é um dinheiro público. Isso tem que dar retorno para a sociedade. Mas isso é um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, via de regra, o que a gente tem hoje é essa coisa completamente desproporcional e injusta, que eu não acho que o erro está na empresa, porque se a diretriz da empresa é fazer um puta marketing com aquilo, infelizmente a lei permitia. Essa nova instrução normativa está restringindo bastante isso. Bastante. Ela, pela primeira vez, está trazendo vedações ao patrocinador. Então, coisas do tipo, vai ter uma área VIP para os meus convidados, não vai mais poder. Está funcionando isso aqui? Tá, é porque eu não estou ouvindo. Vai ter venda de... A Mastercard, quando patrocina, faz muito isso. Venda antecipada para clientes Mastercard. Não pode mais.
Então, assim, essa nova normativa que veio muito como resposta a essa colocação e como resposta à CPI da Rouanet, que, enfim, né, deu uma mexida em várias coisas, a maioria delas para o bem. O que eles estão querendo com essa nova instrução é dizer para as empresas, olha, você já tem o seu benefício fiscal, ponto. Você não precisa mais do que isso. Você não tem que ter camarote VIP, você não tem que ter sessão fechada, você não tem que ter desconto para os seus clientes, você não tem que ter nada disso. Você tem direito a botar a sua marca e o benefício fiscal, ponto. Né? Vamos fazer bom uso do dinheiro público. Mas isso é uma coisa que ainda vai demorar, assim. E a ideia é que o fundo, enfim, seja descontingenciado e funcione. Mas é um longo percurso. Mais alguma? A minha pergunta é para a Paula. Oi, Paula, meu nome é Marjorie. Eu trabalho há 2 anos com produção cultural, já fiz lei de incentivo, já tive projeto captado, executado. Mas eu acredito que, assim como o seu serviço, né, de consultoria, a gente esbarra muito em coisas... Tem muito produtor que começa a fazer o projeto, aí, sei lá, se embola na hora da prestação de contas, porque aquilo não é a especialidade da pessoa. Eu queria que você comentasse um pouco esse cenário, se possível. E eu acho que eu ouvi você falando que você achou a nova IN positiva, assim, de um modo geral, né, que trouxe mais... que, na verdade, ela ficou mais apertada, mas que tem mudanças boas. Foi isso mesmo que você falou? Ponderadamente, mas... Deixa eu... mais fácil. Você está certíssima, a prestação de contas é um imenso gargalo. Aliás, quem quiser aí um nicho de mercado de trabalho, saiba fazer prestação de contas, porque a gente mesmo, quando precisa contratar, é uma dificuldade imensa achar pessoas que tenham reais experiências em prestação de contas. Normalmente, quando você fala na figura do produtor cultural, todo mundo imagina a figura do produtor de campo. E pouco imagina a figura do produtor administrativo, a figura do produtor de planejamento. Então, assim, são vertentes de uma profissão. Certamente, essa parte que a gente chama na Baluarte de produção administrativa carece muito de profissional que tenha entendimento e interesse. Normalmente, quando as pessoas se interessam em fazer produção cultural, se interessam muito mais pela parte artística, né, por essa produção de campo, mas essa é uma figura determinante para a vida dos projetos. Sobre a nova IN, eu, quando li, entrei em pânico. Falei, já era, não dá mais para trabalhar. Mas, na verdade, depois você vai lendo com mais calma, e a gente precisa, de fato, profissionalizar o nosso mercado. Assim, esse universo de projetos e de uso das leis de incentivo, ele até muito recentemente era completamente caótico e ninguém sabia exatamente o que estava fazendo. Muita gente cometeu erro sem saber que estava cometendo erro, por simples ignorância, inclusive por ignorância dos próprios poderes públicos. Assim, eu já tive altos embates com a equipe do Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Governo do Estado, pela falta de entendimento. Assim, os técnicos que avaliam projetos não têm experiência de mercado, não sabem a dinâmica de um projeto. Então, assim, eu já recebi diligências completamente absurdas e, enfim, depois de tanto explicar, você consegue fazer o cara entender. Mas também é um caminho, assim. Então, o que eu entendo é que essa nova IN, ela traz muitas determinações que, para quem trabalha direitinho, vai ajudar. Porque, enfim, ela limita ali um pouco o poder do parecerista quando vai avaliar o seu projeto, porque ele tem já normas, ele tem que avaliar seu projeto dentro daquilo. Em contrapartida, eu acho que ela dificulta muito a entrada de novos produtores, em especial porque ela coloca como regra que agora qualquer projeto, para ser aprovado, precisa captar 10% antes de. Diferente da lei do ICMS, que pede uma carta de intenção, uma declaração de intenção, o Ministério da Cultura quer dinheiro na conta para, enfim, efetivamente aprovar o seu projeto.
para quem está começando, para uma produção experimental, como é que a empresa, que nunca te viu na vida, vai lá depositar? Assim, na real, para a empresa não vai ter prejuízo, porque se tudo der errado, o dinheiro, ela vai ter a dedução fiscal dela, o dinheiro vai para o Fundo Nacional de Cultura. Mas não é esse o objetivo da empresa, né? Quando ela bota o dinheiro, ela quer ver o projeto acontecendo. Então, eu acho que isso pode ser bem ruim. Enfim, eu tenho muitas críticas e acho que tem muitas coisas positivas por isso. Eu acho que traz um caráter mais sério, profissional e limitado ali para esses projetos. Eu acho que, assim, no panorama geral, daqui a algum tempo, quando as coisas se assentarem, quando o próprio Ministério tiver, de fato, constituído a estrutura que ele precisa para rodar essa normativa, porque essa é a minha maior preocupação, eles colocam ali uma série de regras que, com a estrutura atual, eu tenho certeza de que não vai funcionar. Eu tenho o segundo projeto que eu fiz pela Baluarte, até hoje não teve prestação de contas aprovada. Não, 2012 é agora. Eu tenho projeto de 2006, que não tem aprovação. Então, assim... mas é isso, assim, eles estão informatizando, estão dizendo o que vão fazer, a gente nos resta acreditar e reclamar. Bom, meu nome é Letícia, eu estou terminando a pós-graduação aqui na faixa em Gestão em Produção Cultural, tanto que o Léo foi meu professor. E, Léo, só queria que assim, nós tivemos muitas perguntas interessantes e as respostas de vocês, mas o que você pode falar sobre o crowdfunding dentro da cultura, assim, o investimento do crowdfunding na cultura? Foi financiamento coletivo, né? Olha, eu acho que é uma ferramenta super importante, que está crescendo, né? Ainda não tem patamares muito expressivos, mas que tem funcionado para viabilizar, sobretudo, projetos ou ações de benfeitoria coletiva, né? Enfim, tem a benfeitoria aqui no Rio, tem em Bolacha, em São Paulo tem outras também, mas prefiro falar das do Rio. E eu acho que é uma ferramenta que tende a crescer. A gente tem que aprender a usar melhor também isso, a elaborar melhor esse projeto também. Assim como você prepara um projeto para o patrocinador, você tem que elaborar bem isso para o seu apoiador final, né? Que é uma pessoa física na maioria das vezes ainda. Também as empresas também não apoiam muito nessa ferramenta, nessa plataforma, né? Mas eu acho que é um grande futuro, sim, no mercado cultural, assim, utilizar dessa maneira. Os projetos que não têm valores muito altos têm conseguido fechar, né, 20 mil, 30 mil, até 40 mil. Então, quer lançar um livro, sei lá, quer gravar um álbum, não sei, acho que é por aí. E pensar de tantas coisas que a gente pensa de impacto social, às vezes também, né, que a gente não encontra apoiador e tal. Vamos usar aí as mídias sociais, as plataformas de crowdfunding mesmo, para tentar atrair, porque eu acho que tem muito apelo. Hoje em dia a gente está muito sensível a essas questões, porque a gente sabe da injustiça social que a gente vive, né? Então, é isso. Não sei se ajudei muito, mas posso te apresentar a galera das plataformas, se você quiser. Tá bom? Pessoal, tendo em vista aí o adiantado da hora, acho que a gente já vai partir para o nosso final. Queria muito agradecer os nossos palestrantes, a Paula Brandão, a quem eu peço uma salva de palmas. Agradecer também o Léo Feijó. Agradecer a presença de todos vocês que nos prestigiam até essa hora. Agradecer os professores que aqui também trouxeram os seus alunos, a equipe de produção aqui do CPP, que deu todo apoio, a equipe do Escritório de Relações Públicas, enfim, a todo mundo que contribuiu de alguma forma. Para que o evento de hoje acontecesse.